Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, memória de Santa Marta. O Evangelho está em São João e não em São Mateus, capítulo 11, versículos de 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Queridos irmãos, quando o evangelista São João fala que tinham vários judeus que testemunhavam ali o que estava se passando, ele quer acentuar que as testemunhas, elas vinham de Jerusalém e não de Betânia. É muito contundente esse testemunho de hoje, porque, visto que Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias, ele voltar da morte seria aí um fato inquestionável. Logo que Marta vê Nosso Senhor Jesus Cristo, ela corre a ele e diz: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. De uma certa maneira, isso coloca Marta em comum com a maioria da mentalidade ali, a mentalidade da maioria das pessoas que acreditavam que Jesus, já com a sua fama de milagres, seria capaz de ter curado Lázaro e ter poupado ele da morte. Mas o que diferencia a atitude de Marta em relação do resto da multidão é que ela manifesta a sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e reconhece que Deus é a fonte dos seus poderes. A multidão ali, em alguns prodígios que Cristo realiza, ela não só se assusta sem ter muita fé naquilo que acontece, mas fica mais espantada do que convertida, como fica às vezes muito confusa a respeito da identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo fala: teu irmão ressuscitará, Marta corresponde com a fé escatológica na ressurreição dos mortos. E diz isso para Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele se referia ali, naquele momento presente. Ele operaria aquela ressurreição natural de Lázaro. E Cristo, em seguida dessa pequena profissão de fé, um tanto quanto superficial, assim, que prepararia a definitiva, que se dá no fim do Evangelho, ele já fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, em hebraico, quer dizer Yahvé, e Yahvé para os judeus é o nome de Deus, não é nem pronunciado. Então, quando Cristo ele começa qualquer expressão utilizando o nome de Deus, ele não só mostra a sua divindade quanto a autoridade que ele recebeu do Pai. E é justamente por essa autoridade que ele recebeu do Pai que ele manifesta esses prodígios, que nos mostram a verdadeira identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos um recurso muito comum nas formulações do Evangelho de São João, que é a promessa de vida eterna para aquele que crê em Nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, Marta faz a profissão de fé mais perfeita: tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E ela ali se reconcilia com a própria vida, vendo seu irmão voltar à vida. Ela ali tem como contemplar na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo o próprio Deus agindo com autoridade no meio,
e ali a sua tristeza certamente se transformou em alegria, e o que eram dias fúnebres certamente se tornaram em dias de festa. Esse é o evangelho que nós lemos por ocasião das exéquias nos velórios, nos cemitérios. Nesse contexto de pandemia, ficaram muito reduzidas as possibilidades de se fazer um velório. Mas toda vez que eu leio esse evangelho, eu me lembro de tantas famílias que eu visitei nesse momento tão difícil. Uma das coisas boas, se é que assim nós podemos dizer, que esse contexto de pandêmico ele nos trouxe, é a consciência a respeito da possibilidade da morte. Que possamos estar preparados, professar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e entender que a nossa vida é limitada e que ela está sob a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. A morte, como diria Drummond, é só uma curva na estrada. É a porta que todos nós devemos passar para adentrar na eternidade. Que a nossa vida possa estar à altura dessa graça que Deus um dia há de nos conceder, de morrermos bem. São José é o santo da boa morte, porque morreu no colo da Virgem Maria na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E que no dia de hoje possamos primeiro pedir a Deus a perfeita consciência da limitação da nossa própria existência e também confiarmos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo aqueles nossos irmãos que já partiram e nos antecipam na glória celeste. Que assim seja. Amém.